Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Café com a Inglaterra, o nosso grande podcast para informar vocês aí sobre o mercado imobiliário e tudo que está acontecendo dentro desse nicho, dentro desse segmento. Então fica com a gente que o bate-papo hoje está muito interessante. Olha só o tema: chega de dor de cabeça de aluguel. Soluções modernas de garantia para todos os perfis. Você tem dúvidas sobre como alugar um imóvel? Como que funciona a locação de imóveis? Hoje nós vamos tirar várias dúvidas aqui com o Rafael Lazzarini, que é o nosso grande convidado nessa manhã, e vamos falar sobre esse tema tão especial, sobre a locação. Rafael Lazzarini, obrigado aí pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Aquilo que a gente puder ajudar, somar, para mitigar muitas dúvidas que tem no mercado com relação a isso. Estamos aqui para poder falar sobre esse tema que é bastante importante. Maravilha, Rafael, muito obrigado. E fala um pouquinho da empresa, né, da Loft. Bom, a Loft é uma empresa, ela tem 8 anos de mercado. Anteriormente se chamava Credipago e foi adquirida em 2022 pelo Grupo Loft, que é uma unicórnio brasileira. E é a mais tradicional do mercado. Foi a que introduziu a fiança digital dentro do mercado brasileiro. Sim. Então, é uma empresa robusta, uma empresa que traz, além da fiança, várias outras modalidades de financiamento também, questão de CRM. Então, é uma empresa muito completa, que visa sempre a parceria com a imobiliária e trazer para o mercado imobiliário toda a inovação possível para facilitar a vida da imobiliária, consequentemente dos seus clientes locatários, dos seus clientes proprietários, compradores, para trazer mais força para esse mercado que a gente sabe que é tão importante no Brasil. Bacana, Rafael. E para nós uma alegria trazer você aqui para falar um pouquinho desse tema tão importante no nosso podcast. Rafael, que já é de casa, né? Já tem essa parceria com a Imobiliária Inglaterra há longos anos aí, amigos aí dos diretores, Sim, né? sim. Então a gente fica muito feliz em poder bater esse papo, tá bom, Rafael? Eu fico muito feliz também porque realmente a Inglaterra é uma parceira nossa de muito tempo. Tem praticamente 7 anos que essa parceria existe e crescemos juntos, vamos dizer assim. Então, nada melhor do que estar aqui, poder somar e poder ajudar do que for possível. Que legal, muita gratidão. Vamos lá então, olha, nós temos uma bateria de perguntas, né? Vamos lá? Porque o tema ele é um pouco técnico e também a gente vai tentar transformar de uma forma que você aí em casa possa entender melhor sobre essa questão. Entendendo a garantia de aluguel. O que é a garantia de aluguel e por que que ela existe? Por que que precisa dela? Bom, a garantia de aluguel ela é necessária para dar uma segurança com relação ao contrato de locação, né? Todo contrato de locação ele precisa ter uma garantia. E hoje mais ainda, né? A gente sabe que o mercado está passando por algumas situações. Então ela serve para garantir ao proprietário e também para a imobiliária que ele receba o seu aluguel, que o imóvel dele também numa eventual rescisão, numa eventual entrega, também tem essa garantia para recompor o imóvel da forma que ele estava no início, né? Então ela é muito importante para isso, para dar segurança para o locador, para a imobiliária e também para o inquilino. Porque muitas vezes o inquilino também necessita disso para alugar o seu imóvel, para ter aí o seu sonho realizado com o imóvel primeiro de locação, para depois uma futura venda, né? Então a garantia ela é extremamente necessária para que o proprietário imobiliária tenha segurança dos recebimentos e, caso precise recompor o imóvel, esteja essa garantia para suprir essa necessidade. Bacana. E nós temos, né, Rafael, modalidades, né, dentro dessa situação da locação, que são os modelos mais comuns hoje. Se você puder falar um pouquinho a respeito Sim, deles. sim, sim. Conforme a lei do inquilinato, nós temos alguns modelos aí que são permitidos pela lei, né? E isso é importante dizer. Tem algumas situações que não é permitido pela lei. Então, a lei do inquilinato ela é muito, mostra muito essa questão. Então, é bastante importante a gente falar sobre isso. Nós temos o fiador tradicional, que é o mais conhecido hoje no mercado, né? Que vem de longa data aí, né? Fazendo a garantia das locações. Nós temos o seguro fiança, também é uma modalidade de garantia, também que está contida na lei do inquilinato. Temos o calção, que hoje é um dos menos utilizados. Hum. Em algumas regiões ainda tem bastante, mas a maioria já está deixando de usar esse calção, mas é uma modalidade que é permitida. Esse calção ele pode ser calção em dinheiro ou pode ser o calção de uma garantia real. E essa garantia real geralmente são feitos negócios maiores, locações maiores, onde deixam um imóvel como garantia
para uma locação, principalmente no comercial. E agora nós temos as garantias digitais, a fiança onerosa, que a gente chama, né? Então, as fianças onerosas hoje, ela domina o mercado. Hoje ela é a maior que existe, é o que mais negócios gira no Brasil, né? Então, ela superou todas as outras modalidades, vamos dizer assim. Em algumas localidades, o calção ainda ela é bastante utilizado, o fiador também, mas como um todo, a fiança digital ou a fiança onerosa, que é o caso da fiança da Loft, ela veio para ajudar e muito aí o mercado e trazer agilidade para o mercado. Sim, o Rafael, algumas pessoas que procuram imobiliária, muitas vezes têm dúvidas em qual modalidade dessa que vai se enquadrar, que vai poder alugar o imóvel. Como que funciona essa questão para ajustar em qual modalidade que a pessoa vai se enquadrar para poder fazer a locação? Bom, veja, a gente acredita que hoje a burocracia ela traz morosidade ao processo de locação. E hoje todo mundo quer as coisas mais rápidas. Todos nós, né, você vai numa farmácia, você vai no mercado, onde você quer agilidade, praticidade, estacionar rápido, sair rápido ou Sim, comprar pela internet. E a locação não é diferente. Então a locação hoje, a gente vê que as imobiliárias estão se adaptando, estão colocando isso em prática e quanto mais burocracia, mais difícil fica. Então a escolha sempre parte do inquilino, né? Porém, existem imobiliárias que já conduzem o inquilino mostrando a melhor forma, mais rapidez, justamente até para liberar o imóvel mais rápido, para que ele adentre, faça a sua mudança, faça as adequações que ele precise, usando as fianças digitais como a Loft. Mas, claro, na hora dali da negociação, vai se mostrar a imobiliária, ela tem o portfólio que cabe a ela, da fiança, só que ela vai mostrar. Olha, aqui nós vamos ter uma burocracia maior, a gente vai ter uma demora maior, aqui a gente tem a demora de cartório, aqui a gente não tem. Então, tudo culmina com a praticidade e burocracia menor possível. sim, Porque hoje a velocidade que nós temos de internet e tudo, todas as questões de análise de crédito, tudo é muito rápido. E se você passar para o papel, vamos dizer assim, como é um fiador tradicional, você acaba amarrando isso. E o mercado é muito ágil. Então, às vezes, o locador prefere mais rapidez para que o imóvel loque-se rápido e não fique nessa morosidade aí lá na frente, ah, hum, desisto, não quero desistir. Então, essa escolha é parte do inquilino, mas também da imobiliária de mostrar o melhor caminho para ele, para ambos, imobiliária, proprietário e inquilino, né? Então, na hora do fechamento, observar bem essas questões. Eu acho que a praticidade ele é um ponto crucial para todos. Então, hoje você fecha uma locação e 24 horas, se você quiser, você pode pegar a chave e mudar no seu imóvel. tudo acontece bem e tem que acontecer rápido, né? Tem que acontecer rápido, o E, mercado precisa. e falando, né, dessa velocidade, enfim, tudo mais, a tecnologia ela vem a favor do cliente, né? Usando isso realmente para o cliente poder ter essa agilidade no atendimento e locar o seu imóvel, né? Então, por exemplo, como as soluções digitais estão tornando o aluguel mais seguro e rápido hoje? Então, as garantias onerosas ou a fiança locatícia, que no caso da Loft, Hum, traz plataformas integradas. Então, essas plataformas integradas, você tem uma análise de crédito automática, você tem uma análise de crédito rápida. Então, você hoje, subindo os dados dessa pessoa na plataforma, em menos de um minuto você tem um resultado disso, né? Salvo as exceções que vão pedir-se mais algumas questões de comprovação ali, no caso de uma locação comercial, por exemplo, sim, mas traz muita agilidade. E hoje o motor de crédito é muito importante, né? A gente sabe como é que está hoje a conjuntura do mercado financeiro nosso, né? O aumento da inadimplência. Então, um motor de crédito robusto que já fez aí, no caso da Loft, mais de 2 milhões de consultas de CPF, traz uma tranquilidade para que isso também seja feito de acordo. Então, havendo a aprovação para trazer a tranquilidade para o locador e para a imobiliária. bacana. E falando em diferenças, existe diferenças nas garantias conforme o tipo de imóvel, o perfil do cliente? Existe, né? Sim, sim, existe sim. Por quê? São análises diferentes. Então, conforme o valor do aluguel, se ele é residencial ou se ele é comercial, Hum, tem essa distinção. O birô de crédito, o motor de crédito necessita disso. Da mesma forma que uma análise quando é de uma pessoa física e quando é de uma pessoa jurídica, né? Um imóvel comercial hoje ele pode ser locado com uma pessoa física e pode ser locado com uma pessoa jurídica, porém são análises diferentes.
Então, isso é importante também deixar claro, Hum, porque existe muita questão de comprometimento de renda, existe muita questão de score financeiro dentro do mercado financeiro. Então, isso também deixa um pouco de lado até a apresentação de documentos pertinentes à renda da pessoa. Então, o Birô procura isso, e isso ajuda, inclusive, pessoas que são informais numa locação, sim. a qual ela não tem a formalidade ali, só que ela tem uma capacidade financeira que ela suporta aquele aluguel. Uhum, E isso é interessante porque, nessa hora dessa análise, o Birô e o motor vai poder mostrar qual é o melhor caminho para ele e também para a imobiliária. sim. Qual a melhor garantia a usar, qual é a melhor garantia de custo final a ser usado, e é apresentado tudo online ali na plataforma para trazer essa tranquilidade para todos. Mas existe sim, e isso é importante deixar claro. Na hora de uma análise, valor de imóvel, tipo de imóvel, PJ ou PF, é feito separadamente e de formas diferentes. Legal. E falando um pouquinho da Loft, né? Casos práticos ou exemplos de como que funciona a Loft nesse quesito. Bom, a Loft ela é, vamos se dizer, né, a gente fala, né, a precursora de tudo isso da garantia digital, da garantia onerosa, foi ela quem trouxe isso para o mercado, depois a gente veio vendo aí a crescente de outras empresas vindo, né? Sim. Então, desde o início, a Loft sempre prezou pela velocidade, pela agilidade, porque o mercado estava mudando, a internet tomando força e Hum, trouxe isso para o mercado imobiliário que é necessário. Então, hoje, um cliente procura a imobiliária, vamos falar aqui da Inglaterra, nossa parceira de longa data, uhum, e ali naquele momento, as pessoas que estão atendendo podem fazer análise de crédito imediatamente ali, sem ele apresentar nenhum tipo de documento. Ele vai apresentar os dados básicos, o imóvel que ele já pré-escolheu ali com o atendimento da Imobiliária Inglaterra, visitou o imóvel, e a aprovação é imediata. Sendo essa aprovação imediata, ele já recebe no e-mail dele, já recebe no WhatsApp dele, um documento falando sobre essa aprovação e para que ele faça o pagamento. E esse pagamento é feito online. Pode ser feito via cartão de crédito, via Pix, 2 cartões, via TED, parcelado via cartão de crédito em até 12 pagamentos. Então, traz essa agilidade. Então, hum. ele sendo aprovado, ele pode ativar naquele momento, ativou, a imobiliária já dá a entrada no processo de contrato e tudo, e no dia seguinte já pode entregar a chave para ele. Então viabiliza tudo isso de uma forma muito rápida. Muito rápido, muito De um dia rápido. para o outro tá. De um dia para o outro, você pode liberar o imóvel para o cliente aí fazer os trâmites, que aí a gente sabe que ainda tem um pouco de morosidade, questão de água, de luz, de condomínio, Sim. que ainda a gente não está tão rápido assim, mas com relação a efetivar a locação, dependendo, 24 horas a pessoa pode pegar a chave sem problema nenhum e com toda a segurança para o proprietário, para a imobiliária e para o próprio inquilino. Bacana, muito legal. E se tratando de benefícios, agora vamos falar um pouquinho disso, né? Eu acredito tanto o inquilino quanto o proprietário, quem não quer benefícios, né? Sem dúvida. Então tem uma pergunta interessante, olha, para o proprietário, o que ele ganha com essas, né, garantias modernas? Vamos falar um pouquinho em relação ao proprietário e depois também responder essa mesma pergunta para o inquilino. Quais são esses benefícios para ambos? Ah, bom, vamos lá. Para o proprietário, eu acho que é fundamental a gente falar da questão hoje do mercado financeiro como um todo, né? A gente teve uma pesquisa aí que foi feita pelo SPC em maio e 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, isso representa 42% das pessoas adultas. Então, é uma fase bem complicada. E isso vem culminar para que o proprietário tenha essa garantia nas locações dele. Então, a gente sabe que hoje a garantia, como o da Loft, a garantia onerosa, ela traz a rapidez e a praticidade e garantir que esse proprietário vai receber esse aluguel. Então, o processo é simples, interno, sobre uma abertura de uma inadimplência. Então, esse proprietário ele vai ter certeza que a imobiliária vai repassar esse aluguel para ele, porque Uhum. a Loft vai garantir. Então, isso traz um conforto para ele e para quê? Se você vai para um fiador tradicional, você não sabe se você vai receber. Vai mover uma ação e tudo, a pessoa pode querer não pagar e protelar. Num calção, muitas vezes o calção não dá o valor. Então, às vezes, uma inadimplência paga, a outra paga, depois acabou-se Uhum. essa garantia. Então, isso traz para o proprietário a certeza que ele vai receber, numa eventual desocupação, que ele vai conseguir ter garantia para recompor o imóvel dele, se for necessário. Então, isso traz praticidade para ele. Muitas pessoas, às vezes, acham que o proprietário de imóvel tem vários imóveis. E a gente sabe que a maioria tem um único imóvel. E esse um único imóvel, às vezes, é a fonte de renda dele. Uhum. Então, essa fonte de renda ela precisa estar garantida.
Então, fazer com que ele tenha essa renda para compor a própria renda dele. Sabemos de investidores e tudo, mas a maioria é dono de um único imóvel só para alocação. E essa alocação garantida traz todo o conforto para ele. Então, ele sabe que naquele dia X a imobiliária vai repassar para ele vai ter essa garantia e vai trazer esse benefício para ele. Sim. Com relação ao inquilino, eu acho que o maior ponto do inquilino para o tipo de garantia que nós temos é a burocracia que ele não vai ter e também aquela questão de você não pedir favor para ninguém, de você não ir pedir para um pai, para uma mãe e tal, muitas vezes para um amigo, às vezes a pessoa está em outra cidade, Uhum. às vezes os familiares também não estão mais ali no momento, né? Então precisa estender esse pedido a um terceiro. Então isso traz um pouco de constrangimento, muitas pessoas já estão negando, então isso é importante deixar claro que a fiança ela tem vários valores de custos para o inquilino, que ele também pode, junto à imobiliária, ver qual é o melhor custo para ele mensal, para que também se encaixe, e ele tem essa praticidade, essa agilidade lá. Então, eu acho que o inquilino ele ganha muito nessa questão de você não pedir favor, de você ter praticidade e agilidade para que você loque o imóvel mais rapidamente, né? A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, recebem um não, e isso pode abalar uma amizade, pode abalar dentro da família, né, essa questão, né, em virtude de toda a questão do mercado que a gente está tendo. Então, eu acho que isso é muito importante. E também para a imobiliária, a gente não pode esquecer a imobiliária também. Sim. Porque a imobiliária, ela tendo uma garantia como a da Loft, ela não vai mexer no caixa dela para poder garantir esse aluguel. Porque ele vai ser pago pela Loft, então ele vai estar garantido. Então, traz para o proprietário da imobiliária também uma facilidade e o capital de giro dele não precisa ser mexido Uhum. numa locação como a da Loft, porque ele repassa o aluguel ao proprietário e em seguida a Loft vai estar repassando para ele. Então é uma forma de honrar o compromisso com o proprietário e também que o caixa da imobiliária não seja afetado. Porque a gente sabe que quando tem a garantia tradicional, muitas vezes não se recebe e sai do caixa da empresa. Então, é importante para a imobiliária também ter essa segurança para que ela tenha isso em caixa e recomponha aquilo que ela adiantou, vamos dizer assim, na garantia da locação. Então, eu acho que todos acabam ganhando com a garantia onerosa como é a da Loft. Perfeito, Rafael. E se tratando aí dos nossos clientes, que são os inquilinos e também os proprietários, né, dos imóveis, como que é a parceria entre empresas, né, no caso da Loft e imobiliárias, assim como nós aqui na Inglaterra, como que isso beneficia todos esses envolvidos? Como que a Loft trata isso? Então, a Loft trata com muito carinho. Como a gente falou, não é só a fiança locatícia, a gente tem um portfólio de outros produtos também, né? Que vem trazer para a imobiliária esse benefício e segurança. E eu acho assim, a questão do inquilino, dele não ficar procurando o fiador, dele não ir buscar talvez valores para fazer um calção, de ficar preocupado do que vai fazer ou não vai fazer, o imóvel está ali, o mercado está muito ágil, às vezes ele olhou o imóvel hoje, se ele não tomar a decisão dele, já no outro dia outra pessoa já loca, Sim, né? Então eu acho que a Loft trazendo essa agilidade, tecnologia dentro daquilo que o mercado hoje exige, eu acho que isso traz um benefício muito grande para todos mesmo, Rodrigo. Eu acho que hum, a questão da burocracia hoje, como a gente falou anteriormente, ninguém quer mais burocracia. Claro que a gente entende que em alguns momentos é necessário, algum documento é necessário para a segurança de todos. Então hoje a Loft, além da tecnologia toda de birô, a gente se preocupa muito com fraude. Eu acho que isso é muito importante ser dito também. Hoje a gente tem dentro da nossa ferramenta o reconhecimento facial na hora de ser feito um pagamento. Então a pessoa assina isso eletronicamente, hum. passa por um reconhecimento facial para depois ela seguir para o pagamento, para depois ser ativado. Então isso é importante trazer essa amostra para o proprietário também, que além da segurança de estar aprovando aquilo dentro dos birôs, as melhores consultas que pode ser feita, a segurança para que ele também tenha essa questão de fraudes, que a gente sabe que o mercado brasileiro às vezes passa por momentos que aumentam, abaixam, e isso trazer a tranquilidade também para a imobiliária. Então, acho que é um ponto bastante importante sobre Isso é isso. fantástico. A gente observa que a Loft ela entrelaçou tudo isso para dar Sim. esse conforto e essa segurança, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso Sim. foi uma coisa até que o mercado nos impôs, Uhum. então a gente acompanhou o mercado. Então as assinaturas digitais hoje também
né? Nós temos dentro da nossa ferramenta também a assinatura digital, que a própria Inglaterra também utiliza, de documentos que também são o número do IP, uma assinatura que ela tem a validade jurídica dentro do processo. Você pode fazer a verificação dela lá no site do ITI e ver que ela é verdadeira mesmo, que ela foi reconhecida, Hum. e isso também traz a tecnologia também mais segurança para todos, não só nos documentos, mas também nessa questão da aprovação e reconhecimento facial, que realmente hoje é primordial para a empresa ter, a garantia ter, para trazer segurança para todos. É imprescindível. Excelente, excelente, Rafael, muito bom. E o futuro do aluguel e das garantias do Brasil, hein? Como é que, o que vocês, né, no caso da Loft, enxergam como tendência para os próximos anos? Eu acho que assim, o processo já está bem digital. Tá? Já houve uma evolução muito grande. Vocês que estão bastante tempo no mercado, vocês passaram e vocês viram, né? Eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais todo o processo em si, né? A própria questão da aprovação que nós já temos, os contratos online, as vistorias que são imprescindíveis também de uma forma mais rápida, mais online, uma rescisão, hoje uma entrega de imóvel, você ter a IA aí ao seu lado para poder analisar os documentos, os orçamentos, as coisas que precisam ser levantadas para poder fazer a comparação entre a vistoria e o de entrada com a de saída, que eu acho que isso é um ponto bastante crucial na hora de você Sim. fechar uma rescisão. Então, eu acho que a tecnologia vai vir e a Loft está buscando isso, toda a possibilidade de IA para que venha agregar, mas sem esquecer também do atendimento humanizado, que a gente sabe que o mercado imobiliário se falou muito, né? Ah, o mercado imobiliário vai virar digital, não vai ter mais a figura do corretor, Não. O mercado imobiliário necessita da presença do corretor, necessita da presença da imobiliária, necessita desse atendimento humanizado. Então, hoje a tecnologia vem, ajuda e tal, mas estar com a pessoa, um especialista do mercado, seja na locação, seja na venda, aí ela vem ajudar. E é isso que a Loft quer trazer. Mas não esquecer desse trabalho humanizado tão bem feito pelas imobiliárias e tanto sucesso que corretores, tanto de locação quanto venda, a gente falou, é imprescindível nessa hora. Que bacana, Rafael. Realmente é uma alegria para a gente extrair todo esse seu conteúdo e passar para o pessoal aí que está nos ouvindo no podcast, né? Prazer. É muito interessante e é um tema que chama a atenção, né? As pessoas querem saber mais a respeito sobre como locar o imóvel, como é que funciona todo o processo e tal. E você gostaria de acrescentar mais algo assim para a gente estar finalizando? Alguma palavra sua tanto para o pro proprietário, para o inquilino que está nos assistindo, a respeito da tua empresa e tudo mais, que você pudesse aí deixar para nós? Claro, eu acho que o principal recado é sempre que o proprietário e o inquilino veja cada um o seu lado, né? Então a gente entende que o locador tem as prerrogativas dele, o inquilino tem. Mas eu acho que o ponto crucial é sempre procurar uma imobiliária de confiança. Eu acho que o mercado imobiliário ainda tem muitos negócios feitos não através de imobiliária. A gente tem esse estudo lá e a gente até começou com propagandas para trazer essa visão para o mercado. Eu acho que o proprietário e o inquilino procurar uma imobiliária de confiança, como a Imobiliária Inglaterra, que tem vários anos de mercado, vai trazer a coisa mais célere, mais confiante possível. Uma negociação sadia, muitas vezes olho no olho, com o proprietário, com o inquilino, com o vendedor, com o comprador. E nós da Loft prezamos por isso e trazemos tudo que for possível dentro da tecnologia. Hoje a gente tem um setor de novos negócios visando tudo isso para ver se o que o mercado está precisando hoje para fazer internamente com o nosso pessoal de TI para trazer para o mercado. Então, eu acho que ter uma imobiliária de confiança, ter uma garantia na casa da locação de uma empresa sólida, de uma empresa como a Loft, que hoje a gente tem aí mais de 500 mil contratos sob gestão. Nós fazemos um contrato a cada 90 segundos, né? Uma empresa que tem solidez, uma empresa que tem caixa, vamos se falar assim, Sim. para suportar toda essa questão do mercado hoje. Então, isso traz segurança para a imobiliária, para o proprietário e também para o inquilino. Então, eu acho que o mercado precisa disso, o mercado precisa observar essa questão e sempre a parceria Loft sempre vai ser com a imobiliária. Jamais vamos deixar a imobiliária de fora de alguma negociação. Acho que é um ponto muito importante. O mercado imobiliário é feito de corretores e feito de imobiliárias.
Sem eles, os negócios não fluem. E a gente sabe que acontece muitas situações que tem os dissabores para depois alguém procurar uma imobiliária de confiança. Então, acho que está na hora de inverter um pouco isso e deixar na mão de quem entende. Tanto quem entende de imobiliária, assim como a Inglaterra, como quem entende de fiança também, que é a Loft. Excelente. Rafael Lazzarini, obrigado pela sua Te presença, agradeço. por esse bate-papo. E você que é amigo e parceiro da Imobiliária Inglaterra, a gente quer te deixar um presente aí com muita gratidão, Poxa vida, um que kit de vinho aí para maravilha. você Muito obrigado aproveitar mesmo. bastante. Obrigado, Rafael. Deixa para o pessoal que está nos assistindo as redes sociais aí, talvez da empresa ou sua, para o pessoal estar seguindo. Acho que é importante seguir ali a Loft Negócios Imobiliários, né? A Loft Mais Negócios, @Loft Mais Negócios. E quem quiser seguir meu Instagram é Rafael Lazzarini Loft. Maravilha. E a você de casa aí, obrigado por estar prestigiando o nosso Café com a Inglaterra e até o próximo podcast.